bem com você? Tudo em paz? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: a paz do Senhor, meu irmão. Oh, glória a Deus, que maravilha. Somos filhos da paz. Amém? Que bênção. Todos vocês estão com a palavra impressa na mão aí? Sim? Alguém não recebeu? Tem alguém que não recebeu? Por favor, não fica constrangido. Levante a mão e fala assim: eu não recebi a palavra, para que você possa estar acompanhando. E muito mais que acompanhar essa palavra, leve ela para casa, porque ela não é minha, ela é a palavra do Senhor. O que você vai ver aí é só os versos do Senhor, tá certo? E ela é uma semente poderosa. Ela é uma semente poderosa que Deus colocou algumas coisas em ordem hoje, através da palavra, para que nós pudéssemos entender a vontade dele para as nossas vidas. Tá certo? E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje se chama renúncia. Olha que coisa maravilhosa. Lucas 14:33 fala assim: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia um pouco o que tem, não pode ser meu discípulo. É isso que está escrito aí, não? O que está escrito aí? Renuncia tudo. O que significa tudo em espanhol? Todo. O que significa tudo em inglês? Everything. E em português? Tudo. Então fica fácil de entender, né? Em alemão, não sei, pastor. Me ajuda aí. Nossa. Renunciar é deixar, desistir, abrir mão de coisas ou posições. Jesus condiciona o ser discípulo diretamente com a necessidade de renúncia total. Por isso, a autonegação não é apenas opcional. É simplesmente inevitável para ser discípulo de Jesus. Qual que é o nosso problema? Quando falo nosso, é o meu e o seu. Somos ensinados pelo sistema a ganhar sempre. Sem renunciar, nada. Queremos fazer o menos possível e ainda assim alcançar grandes resultados. Renunciar pouco, receber tudo. Queremos os privilégios, mas não o preço. Eu quero desde já falar para você que a renúncia abre espaço para o novo. A renúncia diante do Senhor é bom. A renúncia é a antessala que precede o algo novo nas nossas vidas. Para você receber vinho novo, primeiro o odre tem que ser o quê? Novo e tem que estar vazio. Tá certo? Então, por que eu falo isso? Porque a renúncia tem recompensa. Parece que tudo aquilo que a gente deixa, a gente perde, né? Mas com o Senhor não é assim. Tudo aquilo que você deixa por amor de Deus, na verdade você ganha. Então, renunciar para Deus gera recompensa. Por que eu preciso renunciar? Olha o que fala Marcos 10:28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já no presente, quantas vezes? 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, mesmo com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Você acha que é uma troca boa e justa? 60, 70 anos aqui nessa terra. Você pode viver para você, ou você pode abrir mão da sua vida e permitir que Jesus viva através de você
para que você receba uma eternidade. A renúncia é uma apólice que gera recompensas para serem aproveitadas ainda em vida, sem falar na vida eterna. O casamento transformado é recompensa da renúncia de ambos os cônjuges. É necessário deixar as raízes. O que eu preciso renunciar? Raízes. Quais são as raízes? Aquelas que nós adquirimos ao longo das vidas. A raiz do conceito, a raiz do preconceito, raízes que muitas vezes nós recebemos na escola, no meio de trabalho, tá certo? Raízes que até hoje você escuta alguém dizer, você tem o direito de ser feliz. Verdade. Por isso, se não dá certo, segue a vida. Não precisa renunciar a nada para ser feliz. Você vai ser feliz. Essa é uma verdade? Claro que não. O casamento abençoado é fruto de renúncia diária. Eu tenho que abrir mão da minha vontade para que eu possa ter unidade com a minha esposa, para que nós possamos ser felizes. Um universitário, até se tornar um profissional bem-sucedido, terá que abrir mão de muita coisa. Um discípulo, para passar pela porta estreita de seguir a Jesus, precisa fazer uma renúncia total. O apóstolo Paulo talvez tenha sido no Novo Testamento a pessoa mais capaz em conhecimento, uma pessoa super intelectual, alguém muito capaz. Quando ele encontrou Jesus, o que ele deixou? Tudo. E ele fala isso com a boca cheia, falando assim, eu deixei tudo para ganhar a Cristo. Então você está disposto a deixar tudo para poder ganhar Cristo? Mas o que eu vou ganhar? A gente vai ver hoje o que nós vamos ganhar nessa troca. Jesus renunciou a tudo para agradar o Pai. Filipenses 2:5. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. O que Jesus renunciou? Tudo. E quem é Jesus? Jesus é Deus. Ele teve a capacidade de se esvaziar como Deus, para tomar a minha forma humana falha, para poder agradar a quem? Eu falei que renúncia antecede a recompensa. Mas graças a Deus que esse capítulo não para no verso 7. O verso 8, mas Deus o exaltou. Nome sobre todo, e debaixo desse nome se dobra todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus abriu mão da glória dele, mas foi recompensado pelo Pai. Está assentado à direita de Deus, Pai. Quando eu abro mão da minha vida, quando eu abro mão da minha vontade, que parece muito, sabe? E a gente vai ver o que é muito diante do Senhor. O que é pouco e o que é muito? Uma pergunta boa, né? Pouco é tudo aquilo que passa. 70 anos é pouco, porque passa. A casa dura não sei quantos anos, passa também. O carro passa. Isso é pouco, isso tudo passa. Mas o que é muito? Muito é aquilo que perdura para sempre. Nós também precisamos renunciar a tudo para agradar a Jesus. Lucas 14:25. Grandes multidões acompanhavam a quem? Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim
e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o quê? A renúncia faz distinção entre a multidão e o discípulo. A multidão quer os benefícios sem renunciar nada. Ou seja, vou seguir Jesus do meu jeito. Jesus sabe que eu sou assim, né? Eu penso desse jeito e eu vou seguir Jesus do meu jeito. O discípulo sabe que não dá para seguir a Jesus do seu jeito. Ele precisa renunciar esse jeito de ser. Renúncia é apotassomai. Apartar, separar-se, afastar-se de alguém, despedir-se, desistir de. O que eu preciso renunciar? E agora aqui eu começo a aplicar essa palavra. Primeira coisa que eu preciso renunciar, o que está escrito aí? E fala de novo para você entender. Mateus 6,10 fala assim: venha teu reino. Quem quer que o reino venha? Fala amém. Mas tem uma condicional aqui. Para o reino vir, o que tem que acontecer? Não a minha vontade, mas a vontade de quem? De Deus. Assim na terra, como no céu. Vontade fala de quem está no governo da minha vida. Se eu ainda somente faço o que eu quero, fica claro quem está governando. Você percebeu quantos eus tem aqui já? Tem pelo menos uns 3. Eu. Quanto mais eu tenho, fica mais claro quem está governando. Então a primeira coisa que eu preciso entender na questão da renúncia, que eu vou lutar contra eu. O eu não quer renunciar a nada, mas quer receber tudo. Eu não quero pagar o preço do casamento, mas eu quero ter um casamento abençoado. Eu não quero pagar todo o preço que um discípulo precisa pagar, mas eu quero ser um discípulo abençoado. E a gente vai ver que é necessário, a primeira coisa que precisa morrer é a minha vontade. É o meu jeito de ser, a minha maneira de pensar, a minha maneira de proceder. Uma vez que eu entendo isso vai aprofundando cada vez mais. Está pronto para aprofundar mais a renúncia? Não? Mais ou menos, né? Você quer aprender? Está pronto para renunciar? Está pronto para aprofundar esse negócio? Não. Outra coisa que eu preciso renunciar, os meus sonhos. Marcos 10, 21. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E eu não estou falando a respeito de... Eu estou falando a respeito de sonhos. O sonho tem valor, não tem? Muito valor. E é disso que Jesus está falando para o jovem rico. Você tem um sonho, jovem rico. E você está querendo conversar comigo a respeito de caminhar comigo. Você só vai conseguir caminhar comigo se você tiver a capacidade de deixar aquilo que tem valor para você receber algo que tem mais valor ainda, que eu posso dar para você. O jovem rico tinha o desejo de seguir a Jesus, porém achou muito alto o preço de deixar de lado os seus sonhos pessoais. Escute isso. A salvação é pela graça, mas para seguir Jesus existe um preço. Vou repetir. A salvação que eu e você recebemos é pela graça. Nada que eu faça é pela graça, é um presente.
É um presente de Deus. Mas uma vez que eu entrei pela porta da graça, agora para seguir Jesus é necessário o quê? Renúncia total. Era essa a pregação que Jesus estava apresentando para a multidão. Era essa a pregação que Jesus estava ensinando ao povo. Jesus multiplica pães, Jesus cuida de você, Jesus cuida da tua casa, Jesus é bom e Ele é mesmo. Mas o Evangelho não é só isso, não. O Evangelho não é só milagre, não. O Evangelho não é só multiplicação de pão, não. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é morte do eu. O Evangelho é morrer para Cristo nascer. O Evangelho é o que João falou, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Jesus estava ensinando ao jovem a se desprender dos seus sonhos para poder seguir Jesus. Não quer dizer, deixa eu aclarar isso porque senão fica confuso. Não quer dizer que você não possa sonhar. Não quer dizer que Deus não vá realizar sonhos na tua vida. Deus, Ele é bom e tem muitos sonhos que Deus vai permitir que aconteça na sua vida. Mas tem sonhos que porque Ele é Deus, Ele vai falar para você, você é capaz de entregar esse sonho por amor a mim? Você é capaz de deixar esse sonho para poder sonhar os meus sonhos? Porque os meus sonhos são maiores. Você vê um sonho de 20, 30 anos, eu vejo um sonho eterno com você. Uma restauração eterna com você. Outra coisa que eu preciso deixar, a minha própria vida. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A cruz era um método cruel de execução do Império Romano. O condenado tinha que transportar publicamente a sua própria cruz até o local de execução. Culturalmente, quando Jesus traz esse exemplo, os seus ouvintes sabiam exatamente a aplicação disso daí. O crucificado não podia experimentar meia crucificação. Era uma morte literal. E é nesse contexto que Jesus nos ensina a tomar a nossa cruz diária. A cruz é a renúncia que eu tenho que fazer para poder receber o novo de Deus. A cruz não é sua esposa, como muitos falam. Não. A cruz é a tua esposa, é a tua bênção. Também, não vou falar isso. Igreja, olha para mim, por favor. Existe uma cruz diária que eu e você precisamos carregar. Nessa altura do campeonato você já sabe o que é cruz, né? Cruz é o quê? Renúncia. Renúncia. Quando Jesus ensina os discípulos dele, os discípulos falaram assim, Jesus, nos ensine a orar. E Jesus vai ensinar os discípulos a orar, traz princípios. Isso não é uma repetição, é princípios que estão aqui. Ele fala, adore a Deus. E assim que você adorar a Deus, entregue a tua vontade para Deus. Para que Ele possa fazer a vontade dEle na terra, você precisa entregar a tua vontade. Então, orar é falar assim, Deus, eu estou com essa vontade, que é humana, mas eu entrego essa vontade para Ti, para que a Tua vontade, aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida hoje, venha a ser estabelecido na minha vida. Então, é uma troca. Eu entrego algo diante de Deus, eu renuncio algo diante de Deus, mas eu nunca saio da presença de Deus de mãos vazias. Nunca. Nunca. Ele sempre te recompensa. Por que eu caminho com Deus? Não é só por causa do benefício, não. Mas tem recompensa.
Todas as vezes que você se aproxima de Deus, que você está próximo de Deus, você ganha algo. Por isso que andar com Jesus é um relacionamento. Durante a semana, essa semana, você gastou tempo com Jesus? Você leu a palavra dele? Ele está louco para falar muita coisa para você. Tem segredos que ele quer falar só com você. Não é nem para mim, é contigo, Rose. O teu Deus é bom. E ele quer se relacionar diretamente, de maneira prática. Quais são as características de um discípulo que aprendeu a renunciar a tudo? Aí você pergunta para mim assim, Marciano, você aprendeu a renunciar a tudo? Estou aprendendo. Todos os dias eu tenho que pegar essa cruz, colocar ela nos meus ombros, e eu tenho que caminhar no meio do povo, porque todos viam que aquele que estava carregando a cruz estava fazendo o quê? Ele iria se entregar. E existia uma morte que iria acontecer naquele processo. Isso era claro. E quando Jesus traz esse conceito, fala assim, Rogério, pega a tua cruz, carrega ela, para você poder me seguir. As pessoas que estavam escutando isso, entendiam o que Jesus estava falando? Cruz significava morte, renúncia. Se você não renunciar a tudo, porque não existe nada em mim que seja bom. Tudo que tem valor em mim, eu recebo de quem? De Deus. Então, se você quer algo de valor, aprenda a renunciar. Porque quanto mais você renuncia, mais você recebe coisas de valor. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, eu renuncio a tudo, deixo tudo de lado, porque para mim o viver é o quê? É Cristo. Tudo que eu preciso está nele. Tudo que eu preciso está no Senhor Jesus. O discípulo, a primeira coisa que ele precisa ter, que ele precisa aprender, é ter um posicionamento. O discípulo, ele é uma pessoa posicionada. João 6,66. Diante disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com quem? Com ele quem? Com Jesus. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Verso 68. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. O posicionamento é a prova da fidelidade. Todos, inclusive os discípulos, tiveram que passar pela prova da aliança. Elias tinha um discípulo lá no Velho Testamento, sabe? Qual que era o nome do discípulo de Elias? Eliseu. Eliseu um dia recebeu o chamado através de Elias. E o profeta no Velho Testamento era uma representação de Deus. Então, quando Eliseu recebeu o chamado através de Elias, ele estava recebendo o chamado através de quem? Através de Deus. E Eliseu falou assim, peraí, eu entendi que é Deus que está me chamando. Então agora eu vou despedir dos meus pais, vou queimar a madeira, vou fazer um churrasco com os bois. Em outras palavras, ele estava renunciando tudo. Eliseu recebeu muito de Deus, não recebeu? Vai estudar a vida desse homem de Deus. Aí você compara aquilo que ele recebeu com aquilo que ele renunciou. A troca é boa demais. Então aquilo que Deus te pede é pouco, comparado com aquilo que Ele vai te dar. Fala assim, aquilo que Deus me pede é muito pouco, comparado com aquilo que Ele vai me dar. O discípulo, ele tem um posicionamento. A multidão vai para o sul, a multidão vai para o norte, a multidão vai para o leste, a multidão vai para o oeste, mas o discípulo tem um posicionamento. A rede social fala isso.
A rede social fala aquilo, a rede social fala aquele outro, mas o discípulo tem um posicionamento, porque ele está ouvindo a quem? A Jesus. Como que eu posso escutar Jesus? O discípulo é alguém que recebe a palavra e permanece na palavra. João 8,31 fala assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Se, sublinhe esse se, é uma condicional. Se vocês permanecerem aonde? Na minha palavra, serão o quê? Verdadeiramente meus. 32. Conhecerão o quê? E a verdade os libertará. O que transforma, o que forja em você, e faz de você um discípulo de Jesus, sabe o que é? A palavra de Jesus. Não existe, você não consegue comprar características de discípulo na rede social. No TJ Maxx. Tem, não? No Amazon. Eles não vendem isso lá. Onde você é forjado, onde você é trabalhado? Através do quê? Através do quê? Da palavra. Você se relaciona com ela? Você tem lido a palavra? Você tem escutado Jesus falar com você através da palavra? Mas é mais que isso. Uma vez que eu escuto essa palavra, precisa permanecer em mim. Porque a palavra é o que está escrito em João 15:7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Não tem a ver o quanto eu conheço somente a palavra, mas sim o quanto eu retenho da palavra. A palavra é um agente transformador. A palavra é a verdade que liberta. A palavra é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Nós estávamos na sexta-feira agora no grupo de homens e o pastor Márcio falou assim, o que transforma o ser humano é a palavra. É muito bom a oração, é muito bom atos proféticos, é muito bom isso tudo. Tem seu valor. Mas o que realmente transforma o ser humano é um relacionamento através da palavra de Deus. Jesus estava dizendo aos judeus, o judeu conhecia a palavra? Nós não chegamos aos pés deles. Eles conheciam muito bem a palavra. E Jesus fala assim, mas se vocês permanecerem na minha palavra, essa minha palavra vai libertar vocês dos conceitos, dos preconceitos e da humanidade de vocês. E vocês conhecerão a verdade, e essa verdade vai transformar a sua vida. Quando você se relaciona com a palavra, você está se relacionando com o próprio Jesus. Ele é o verbo de Deus. Todas as coisas foram feitas e continuam sendo feitas através dele. O discípulo, ele tem prazer nas escrituras. Você vê Davi falando sobre a palavra, dizendo assim, é como mel na minha boca. Você vê Deus falando para Josué, guarda a minha palavra em você, Josué. Você quer ser bem-sucedido, Josué? Você quer ser bem-sucedido nessa jornada? Guarda a palavra no teu coração. Permanece nela, fica fundamentado nela, espera nela, porque as promessas do Senhor ainda estão de pé. Elas não falham. Passará esse prédio, passará Miami, passará Deerfield Beach, mas as palavras do Deus vivo permanecerão para sempre. O discípulo guarda isso dentro do coração dele como um agente transformador. Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. A palavra gera sabedoria, louvor a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. É permitir que a palavra habite em nós abundantemente, deixando que ela exerça influência
e controle em todas as áreas da nossa vida. A palavra é um fundamento. O discípulo está fundamentado sobre, mas me falaram isso, mas me falaram aquilo. O discípulo fica onde? Fundamentado mas o meu Senhor me disse isso. E eu confio nele. Eu estou sobre esse alicerce. E quem constrói a casa sobre esse alicerce, desce a chuva, sopra o vento, e ele permanece fundamentado sobre a palavra. Outra coisa que acontece com o discípulo recebe revelação de quem é Jesus. João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você pode ler esse verso? Vai lá, 1, 2, 3, go. Mateus 16 fala assim: Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está nos céus. O contexto disso é: Jesus queria saber o que as pessoas pensavam dele. E ele vai perguntar para os discípulos aquilo que as pessoas falavam que ele era. Uns diziam que ele era profeta, Jeremias, Elias, João Batista, um cara que ressuscitou. Mas ele volta para os discípulos e fala assim: e vocês? E você, Glauco? Quem é Jesus para você? Hélio, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Porque o discípulo precisa conhecer quem é Jesus. Jesus deseja que todo discípulo tenha um amplo conhecimento de quem ele é. Por isso, intencionalmente, ele pergunta aos apóstolos o que o povo falava dele, pois é fundamental conhecê-lo para andar como ele andou. É fundamental conhecer quem é Jesus, para poder caminhar como ele caminhou. Marcos 4:10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Essa palavra conhecer, no original grego, fala assim: é uma expressão idiomática judaica para relação sexual entre homem e mulher. É o conhecimento fundado em uma experiência pessoal. Jesus, ele aprofunda tanto isso, que ele compara o ato mais íntimo do ser humano com o conhecimento. Olha que coisa maravilhosa. Porque quando você tem contato com uma pessoa, quando você tem intimidade com uma pessoa, isso vai gerar conhecimento daquela pessoa. Jesus, ele deseja trazer esse conhecimento para todos nós. Nós não podemos ser um povo que anda para lá e para cá procurando Jesus aqui, acolá, está lá, está aqui. Jesus, sabe onde Jesus mora? Está dentro de você. E ele quer se relacionar com você. E ele quer falar de coisas maravilhosas para você. Não, mas tem um pastor. Queridos, olha para mim. Se você tiver 30 minutos durante o dia para escutar uma pregação ou para ler a Bíblia, o que você deve fazer? Não existe pastor melhor que Jeová Sabaó. Não existe pastor que tenha mais conhecimento do que o meu e o seu pastor. Eu não estou falando que você não possa escutar outras coisas, mas se o teu tempo é limitado, escute aquele que não passará, o pastor supremo. Não terceirize o teu relacionamento com outras pessoas.
Tenha você o teu próprio relacionamento com você. Por que eu falo isso? Porque vai chegar um momento que a igreja vai passar por perseguições. Já começou. E se nós não tivermos um relacionamento fundamentado e aprendermos a ouvir a voz do Senhor, no meio da crise, sabe aquele cara que você escuta tanto? Nem sempre ele vai estar lá. Mas o teu pastor sempre vai estar lá. Para te escutar, para te sustentar e para trazer orientação sobre a minha e a sua vida. É hora de nós entendermos e crescermos como igreja. Escute de tudo, retenha aquilo que é bom. Mas priorize aquilo que é prioridade. Priorize o seu tempo com Deus. Priorize tempo com a palavra. Priorize tempo de oração. Priorize tempo com a sua família. Priorize a sua igreja. Você faz parte desse corpo, não? Priorize a sua igreja. Dê valor àquilo que Deus tem te dado. E nessa escala de prioridades, eu sei que existem prioridades. Você é capaz o suficiente para entender isso. Entendeu? O discípulo entende essas coisas. O discípulo recebe revelação de quem é Cristo. Porque nós vivemos um momento de muito engano. Nós vivemos um momento de muito blá, blá, blá. Você não precisa renunciar a nada. Jesus, tal. A minha Bíblia aqui está falando que eu preciso renunciar tudo. O que é mais fácil seguir? Qual que é a porta mais fácil de passar? Aquela que é larga, aquela que é espaçosa. Mas existe uma porta que a Bíblia diz que para nós passarmos por ela é estreita e ela é apertada. E somente com renúncia total nós conseguiremos passar. Mas do outro lado tem uma recompensa eterna. Nós queremos escutar esse evangelho? Nós queremos escutar esse evangelho que pede renúncia? Que pede tudo para poder receber tudo? Era esse o contexto que Jesus estava ensinando os discípulos. Quarto lugar, o discípulo dá fruto. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Marcos 5:18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Aqui está sendo falado sobre o endemoniado gadareno ou de Gadara. Jesus passa por uma tempestade juntamente com os discípulos, chega em Gadara. Aí os discípulos pensaram assim: chegamos em terra firme, agora o negócio chegou o sossego. Chegou lá, tinha essa pessoa que foi liberta por Jesus. Depois leia todo esse contexto, você vai ver o grande milagre que aconteceu na vida dessa pessoa. Esse que foi liberto, agora é natural dele querer seguir a Jesus, não é assim? E ele insiste para que Jesus permite ele caminhar com ele. E Jesus deixa? Não. Jesus envia ele para a casa dele. Mas que despreparo esse para enviar alguém, né? O que ele tinha? O que ele tinha? Uma experiência com Deus. Era isso que ele falava para os outros. E Jesus fala assim: vá para a tua casa, onde tudo começa, na tua Jerusalém. Testemunha na tua casa. Testemunha na sua casa. Testemunha na sua casa, dá certo. A transformação que Deus fez na sua vida, o testemunho precisa começar aonde? Em casa. E depois, para os parentes. Imagina os parentes que sabiam a história dessa pessoa, que por muitos anos estava nessa situação
tentavam acorrentá-lo, e ele quebrava tudo que era cadeia. Andava pelos montes dia e noite se cortando. Agora ele é apresentado para a família restaurado. Imagina o testemunho. Aquele que usava drogas, agora foi liberto por Jesus. Aquele que tinha aquele passado, aquele que tinha aquela situação, agora teve um encontro com Jesus e é alguém transformado. Aquele que perseguia, o Saulo que perseguia, agora é o Saulo que prega Jesus. Imagina o impacto que é isso. E Jesus fala assim: vai para tua casa, vai para os teus parentes e pregue, anuncie a compaixão de Deus na sua vida. Só que essa palavra Decápolis, eu fui estudar ela, são 10 cidades. Decápolis são 10 cidades que essa pessoa que foi liberta saiu pregando e anunciando o que Jesus fez na vida dele. Imagina o impacto, o tamanho do fruto que essa pessoa fez por onde ele passou. O discípulo, ele dá frutos. Como? Naturalmente. Faz parte da natureza de um discípulo que se relaciona com Jesus, dá fruto. Tá certo? Você entende isso? Não. E o último ponto. O discípulo recebe autoridade para multiplicar. A autoridade não se busca, a autoridade se recebe. Somente podemos receber a autoridade de quem exerce a autoridade. Jesus, depois de receber autoridade, toda a autoridade nos céus e na terra, nos reveste de autoridade e nos envia para cumprir esse propósito de ser, para fazer discípulo. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco, ou com vocês, todos os dias até o fim. Essa obra que Jesus nos chamou para fazer, de fazer discípulo, é uma obra que nós somos revestidos de autoridade para fazer essa obra. Quando Deus colocou o homem no Éden, ele deu autoridade para o homem lá no Éden, certo? Quando o homem pecou, ele perdeu o quê? A autoridade. Jesus veio para restaurar, como homem, ele veio para restaurar o quê? A autoridade. E estabeleceu o governo de Deus. Somente Deus tem poder. Eu não tenho poder em mim. Somente Deus tem poder. Porém, a autoridade ele deu a quem? Ao homem. Quando Jesus, o contexto do capítulo 28, Jesus já foi ressuscitado. Ele já foi estabelecido como autoridade máxima na terra, nos céus e debaixo da terra. Agora ele pega essa autoridade e entrega para a igreja. Fala: eu revisto você de autoridade para poder fazer essa obra. Fazer discípulos não é uma invenção nossa. Nem um programa especial que temos para oferecer. Fazer discípulo é algo dessa igreja. Não é, não. Isso é algo estabelecido pela própria palavra. Mas sim uma ordem direta de Jesus para nós. Fazer discípulos é uma questão de receber a vida de Jesus e transmitir a própria vida de Jesus. 2 Timóteo 2:2. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Então você recebe essa autoridade, Cristo nos reveste de autoridade. Você recebe essa autoridade e também transmite a autoridade. Eu só posso receber autoridade de quem exerce autoridade. Alguém que fez parte do serviço militar. Eu aprendo muito com eles. Porque ali são aplicados princípios de reino na terra, que é respeitar a autoridade. Toda autoridade ela é estabelecida por Deus. Toda autoridade, toda
Toda autoridade é estabelecida por Deus. Inclusive, mulher, você casada, ele também é. Mas é a autoridade que ela tem uma comparação, ela tem um modelo, graças a Deus. Porque essa autoridade tem que ser igual ao noivo. O noivo perdoou o pecado da noiva. O noivo se deu pela noiva. O noivo protege a noiva. O noivo espera a noiva, mesmo que ela ande um pouco mais devagar. E é nesse contexto que Jesus fala assim, você é autoridade. A autoridade, ela tem o papel, primeiro, de preservar e proteger. Quando Deus deu autoridade para Adão, ele deu autoridade para ele proteger o jardim do Éden. E também a esposa que ele tinha recebido. Então, eu preciso receber, não está em mim, para poder transmitir também essa autoridade. Quem é autoridade lá na sua casa? A gente pode falar mais sobre esse assunto, não tem problema. Eu sei que às vezes o assunto é complexo. Mas o discípulo entende essas coisas. Tá certo? Quero chamar os meninos do louvor para cá, por favor. A gente está encerrando. Conclusão. Os discípulos renunciaram o quê? A tudo por causa de Jesus. Como consequência, também receberam tudo por causa de Jesus. Marcos 10, 28. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Você deseja renunciar? Você deseja entregar diante do Senhor a tua vontade? Os teus sonhos? A tua própria vida? Para que você possa fazer uma troca. A troca não é justa para Jesus, mas mesmo assim ele fala, eu sofro dano. Porque entregar a vida do marciano para poder receber a vida de Jesus, queridos, não é brincadeira não. Ele fala, entrega, filho. Eu recebo como um down payment. Para te dar vida plena. Para te dar plenitude. Para que você possa voltar à origem do projeto que eu tenho com você. Renuncia para receber tudo de Deus. Entregue tudo para receber tudo de Deus. Nessa vida 100 vezes mais. E a vida eterna, todos os benefícios. É pesada essa renúncia? É pesada essa renúncia? Não é pesada. Ela é necessária, é diferente. Ela não é pesada, ela é necessária. Para que nós possamos receber a vida de Cristo. Eu preciso abrir mão daquilo que muitas vezes eu acho que é tão importante e tão necessário. Hoje é um dia é o seu dia, é o meu dia. Estava na quinta-feira, já estava com a palavra já preparada. Quinta-feira de manhã eu fui inventar de orar pedindo confirmação para Deus se era isso mesmo que Deus queria trazer para a igreja. E eu escutei essa palavra renúncia. Eu falei, não é possível, é coisa do inimigo. Porque se eu me preparei para fazer algo, para você me tirar desse trilho vai ser difícil. Mas tenho aprendido. Estou aprendendo a ser gente.
Jesus, esse negócio de renúncia? Ele fala, você quer escrever? Então vai anotando aí algumas coisas. E agora, fala com a minha igreja a respeito de renúncia. E é isso que eu vim aqui falar nessa manhã, para você e para mim. Eu preciso renunciar. Eu preciso aprender que as coisas dessa terra são passageiras. Era o que ele estava falando para o jovem rico. Ele falou, filho, tudo é tão passageiro aqui. O que eu tenho, olhos não viram, não subiu ao coração do homem, a mente não consegue imaginar plenamente aquilo que eu tenho preparado para vocês. Entregue. E você vai ver o que eu vou fazer com esse down payment que você está entregando. Eu faço de Saulo o apóstolo Paulo, o Pedro cabeção, uma coluna da igreja, a mulher que entregou o vaso de alabastro, alguém que até hoje é anunciada na Bíblia. Essa mulher, ela entregou tudo que ela tinha de valor, ela entregou aos pés do mestre. E os discípulos não entenderam. Falaram assim, para que esse desperdício? Ele, para, se não tem o que falar, fica quieto. Deixa ela quebrar o vaso de alabastro, porque é tudo que ela tem para me dar. Ela está renunciando tudo. E eu vou falar uma coisa, enquanto esse evangelho é pregado, ela vai ser um exemplo de entrega, de renúncia. Quanto você está disposto a renunciar por Jesus? Venha como está, venha como está, venha como você está, venha como você está. Mas na caminhada ele fala, filho, vamos deixando esse jeito? Vamos deixando essa maneira de ser? Filho, por amor entrega isso, porque tem algo preparado para você. Tira o fusquinha da vaga, porque Deus tem algo precioso para colocar naquele lugar. Esse exemplo não dá muito certo, porque o pastor Márcio não é literal o que eu estou falando. Deixa o fusquinha lá. Tira o fusquinha da vaga. Tira o fusquinha da vaga. Para Deus poder te dar hoje algo novo, algo pleno. Você quer ganhar Jesus? Você quer ganhar Jesus? Você está disposto a renunciar tudo? Tudo! Mas eu não consigo, eu também não consigo. Ele vai fazendo algumas parcelas, ele vai parcelando esse pagamento. Não tem problema não. Mas é para entregar? Coloque-se de pé, por favor. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. Eu sou limitado e sou muito falho. E eu preciso ouvir a voz do Senhor também. Mas eu espero que hoje, não só hoje, todos os dias, o Senhor siga falando com você. Mas hoje de maneira específica. Existe algo. E depois de escutar essa palavra, você precisa entender. Depois de compreender que é uma renúncia total. Aí do seu lugar, você possa reafirmar essa aliança com o Senhor. Talvez pedir perdão, falando, Deus, eu não tinha entendido que tudo é tudo. E algumas coisas eu tinha preservado, tinha guardado. Mas hoje eu entendo. E a partir de hoje eu quero caminhar contigo em uma renúncia total. Me ajuda a vencer a minha vontade, os meus sonhos e a minha própria vida, para que eu possa receber os teus sonhos, a tua vontade e a tua vida. Quero orar por você e quero orar por mim.
Senhor, no nome de Jesus, Pai, essa palavra que o Senhor traz sobre nós nessa manhã é a Tua palavra, é a Tua pregação. Foi aquilo que o Senhor falou para os Teus discípulos e está falando para a Tua igreja nessa manhã. Primeiramente eu quero pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós temos dificuldade de renunciar a tudo. Mas eu te peço um favor, te peço entendimento e capacidade vinda do Senhor, para que nós possamos caminhar nesse caminho, que é um caminho glorioso e um caminho de vitória. Ajuda-nos nessa manhã, entregar a Ti, Senhor, a nossa vida, porque eu sei que algo grandioso e precioso o Senhor irá fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, nos fortaleça, meu Deus, como povo de Deus, para seguir em frente, olhando para Ti, nos posicionando na Tua palavra, guardando a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Essa palavra vai gerar frutos em nós. A palavra nos revela quem é Cristo, e quando nós conhecemos quem é Cristo, passamos a multiplicar, ou seja, receber e dar a vida de Deus. No nome de Jesus, nessa manhã, mais do que um voto de boca, nós queremos fazer uma aliança no nosso coração, dizendo: Senhor, nessa manhã eu entrego a minha vida diante de Ti. Receba, Senhor, que possa ser agradável a Ti. E amanhã eu também quero entregar a minha vida a Ti, pegar a minha cruz, carregá-la e renunciar àquilo que for necessário. E depois de amanhã eu quero fazer o mesmo, até que um dia o Senhor possa me dar toda a plenitude que o Senhor tem preparado para mim e para a Tua igreja. Abençoe cada família que aqui está, abençoe cada lar, abençoe aqueles que nos escutam, Senhor. E o Espírito Santo de Deus venha completar essa palavra nos nossos corações, no nome de Jesus.